Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 12ª aula aqui deste módulo tratando sobre o dativo, especificamente agora tratando sobre o dativo de associação, certo? Como falamos na nossa última aula, o dativo de associação, estamos tratando sobre a sua continuação, já que na primeira vez que falamos sobre ele, nós estávamos falando sobre sua definição, introdução e todas essas questões. Agora vamos falar sobre o dativo de associação dentro das suas ilustrações, tornando aquilo mais claro a partir do texto bíblico de fato, e assim possamos perceber essas relações de forma mais clara, como falei. Então, vamos aqui primeiro para os exemplos claros, ou seja, os exemplos que tornam essa relação mais simples de ver. Depois vamos para um exemplo mais debatível, né? Que a gente percebe algumas controvérsias, de algumas opiniões de que tipo de associação está sendo colocado ali, que tipo de dativo está sendo colocado ali. No princípio, vamos para os exemplos mais claros. Então vamos lá. Hoi de Andres, hoi sinodeontes auto, reis tekesan, eneoi, acuontes men tes phones, medena de theoruntes. Estamos em Atos capítulo 9, versículo 7. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, vamos lá. Hoi Andres, o de não foi necessariamente traduzido aqui. Então, os homens, literalmente, certo? No caso aqui, companheiros. E a gente vai entender exatamente porque ele traduziu assim, certo? Os companheiros, na verdade, seria que Hoi Andres, mas isso que na verdade seria os homens, literalmente. Mas aí nós temos aqui Hoi sinodeontes, que é literalmente os homens que foram junto com eles, certo? Então os homens que foram junto com eles. Então eu vou colocar aqui os homens e aqui sinodeontes que foram com eles. Desculpe, que foram com eles, certo? Porque nós temos aqui o autor. Literalmente, já que a gente tem um sino aqui, então foram junto com ele, certo? Vamos lá. Então, como foi que a Almeida Revista Atualizada traduziu? Ela traduziu os seus companheiros de viagem, certo? Então você pode perceber aí que essa é uma tradução assim, neste caso muito dinâmica, né? Porque os homens que foram junto com ele, obviamente são seus companheiros de viagem, mas você poderia talvez esperar uma palavra específica para companheiros aí do grego, que não é o caso como a gente vê aqui. Então é uma tradução mais dinâmica para poder caber melhor dentro dessa tradução aí. Enfim, vamos para a próxima palavra aqui. Heistekesan eneoi. Pararam emudecidos. Acuontes, que é ouvindo. Men, que por um lado, a ideia seria por um lado, então ouvindo a voz. No caso aqui não foi traduzido esse por um lado, mas está claro aí que o que o autor está fazendo é uma argumentação que diz por um lado isso, por outro lado aquilo. Então, por um lado eles ouviram tes phones, ouvindo a voz, medena de theoruntes. Então, medena, que é ninguém, de é o contudo, e theoruntes é não vendo. Então, vendo ninguém, literalmente, né? Na verdade, quando a gente diz não vendo ninguém, que o português é uma língua um pouco mais redundante nesse caso, né? Então, ele diz, eles viam ou vendo ninguém. Eles
ou seja, eles não viam ninguém, e assim a gente traduz não vendo contudo ninguém, mas literalmente seria vendo ninguém, que no final das contas dá na mesma coisa, mas você entendeu aí a diferença. O deck inicial não foi traduzido, como já colocamos. Muito bem, vamos aqui para o nosso dativo, certo? O dativo, como você pode perceber aqui, ele está aqui nesse pronome pessoal, na terceira pessoa, no autor, certo? E aqui nós também podemos ver os que foram junto com ele. Como a tradução aqui ficou bem clara que se trata de um dativo de associação, ele colocou seus companheiros de viagem, certo? Os companheiros aqui. Como a gente quer ser mais literal, então a gente vai colocar aqui o dativo aqui está em os homens que foram junto com ele, certo? Os homens que foram junto com ele. E assim você percebe claramente esse dativo de associação, que é justamente o fato de que eles iam com ele, ou seja, eles iam em associação com ele ou acompanhando a ele, enfim. Então isso torna claro que estamos tratando então de um dativo de associação, e isso pode ser visto claramente também pela sua tradução da Almeida Revista Atualizada, por ter uma tradução mais dinâmica, mas por outro lado bem mais fácil da gente perceber esse dativo de associação como ele colocou aí, certo? Muito bem. Prosseguindo para mais um exemplo, vamos aqui. Meginas the heterozoguntes apistos tis gar metorre de caiocine cai anomia e tis koinonia foti pros scotos. Texto conhecido nosso aí de 2 Coríntios 6, versículo 14. Vamos ver então o que ele diz: não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Meginas the, que seria o me aqui, seria o não, partícula negativa, quando o que vem, o verbo não está no indicativo, senão seria o. Então, meginas the, que é justamente no imperativo, não vos ponhais, ou não sejais, literalmente seria isso, certo? Não vos colocais nesta condição de ser, porque o ginas é tornar, né? Mas por isso ele colocou não vos ponhais, não tornai-vos a vós mesmos, uma condição de hetero. Você lembra aqui que é a ideia de diferente, de onde vem a nossa palavra heterossexual, por exemplo. Então, hetero, que é diferente, ou no caso aqui, desigual. E zoguntes, que é justamente jugo. Então, não vos ponhais em jugo desigual. E aqui nós temos apistos, que é com os incrédulos. E aí nós temos gar, que é porquanto ou porque. Tis metorre, que sociedade. E aí ele diz aqui pode haver, certo? Esse pode haver, ele está meio que, vamos dizer assim, é uma inclusão da tradução para tornar o texto mais claro, porque literalmente ele não está aqui. Então ele vai dizer que tis gar metorre de caiocine, ou seja, entre ou com a justiça, cai anomia, que é a iniquidade. Onde caiocine, justiça, anomia, você lembra aqui de nomos, palavra para lei, certo? De onde vem a palavra nomos, ele coloca um prefixo aqui, negativo, o alfa,
e aí se torna anomia, ou seja, iniquidade ou não ter lei, literalmente, né? Então, por quanto que sociedade entre a justiça e a iniquidade? Literalmente é isso que está aqui. Ele colocou o pode haver, né? Para ficar mais claro aí. Então, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E ou tis, que é que, koinonia, comunhão. E aí nós temos photi, seria entre também, mas aí no caso ele preferiu colocar photi, desculpa, então da luz, pros, skotos, que é com as trevas. Texto bem interessante aí, cheio de dativos, genitivos inclusive, mas o dativo com o qual eu quero chamar a sua atenção é esse aqui. Não vos tornais em julgo desigual, heterozoguntes, apistos, que é com os incrédulos. Certo? Com os incrédulos. A gente poderia inclusive discutir aqui, né, entre o tisgar metorre, ou seja, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, certo? São dois dativos também, vou colocá-los aqui em amarelo, kaiosine, kaianomia, e aqui também porque está falando sobre exatamente sociedade, o ponto é esse, né? Metorre vai significar essa sociedade, então aí acaba se tratando também uma questão de dativo de associação, a sociedade disso com isso, e aí nós temos dois dativos de associação, aparentemente, bem como e que comunhão, mais uma vez a ideia de associação também entre luz e trevas, né? Então da luz com as trevas, e aí nós temos um photi aqui, mas especificamente queremos chamar sua atenção para o apistos, que é justamente ligado ao verbo ginesthe, e não os tornais em julgo desigual, heterozoguntes, desculpe. E aí a gente percebe claramente um dativo de associação ligado a esse verbo, né? Esses dois verbos aí. E o que a gente percebe também é que nós não necessariamente temos um verbo aqui, um verbo que tenha o sun, como a gente falou, né? Aquele prefixo para se ligar ao verbo e assim dar a ele essa ideia de associação, mas a própria ideia do verbo estar em julgo naturalmente vai trazer uma ideia de associação, né? Já que o julgo ele justamente tem a ideia de um e outro, né? Sobre essa união de dois, no caso lá, dois animais que andavam juntos, trabalhavam juntos ali, ligados por esse julgo. Então, a ideia, o campo semântico da palavra heterozoguntes, especificamente do zoguntes, que é esse colocar-se em uma condição de um julgo, já traz sim essa ideia também de sociedade. E basicamente o que o texto está deixando muito claro é que isso não deve ser feito. É uma regra clara que está sendo colocada, na verdade, uma ordem. Não vos colocais, não vos torneis, né? Literalmente, não vos torneis em uma condição como essa. Não façam essa... Não se tornem um julgo desigual, não se tornem uma condição de julgo desigual com os incrédulos, né? Com aqueles que não creem. Então, certamente esse texto coloca na sua prática, né, a ideia sobre não se colocar em sociedade, né? Não fazer, não colocar-se em atividades que sejam uma sociedade muito clara entre um crente e um descrente, né? Entre pessoas que não confiam em Deus e outras pessoas que confiam em Deus. Então, por isso, vale a pena analisar esse texto aí para notar essa relação de um texto de 2 Coríntios 6,14 muito bem utilizado para falar sobre isso, sobre casamento com pessoas que não creem em Deus
entre pessoas que creem e que não creem em Deus, né? Que não confiam em Deus, entre crentes e descrentes, né? E um namoro que vai se colocar nessa situação de casamento, e também sobre sociedades comerciais muito firmes, né? Muito sólidas entre um cristão e um não cristão. Mas essa é a parte mais aplicativa. O que eu queria mostrar especialmente era justamente essa ideia aqui do dativo de associação, colocado muito claro aqui por Paulo, para que não seja feito. Então vamos aqui para mais um texto, no caso Efésios 2, versículo 5. Kaiontas hemas ne cruz, tois paraptomasin, synedzopoiesen to Christo, hariti este se sos menoi. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Um texto bem interessante aqui para nós analisarmos. Vamos iniciá-lo aqui. Cai e ontas, estando, remas, nós, necruz, que é estando nós mortos. Nós mortos. Então aqui tois paraptomasin, que é em nossos delitos, ou para com os nossos delitos, enfim. Synedzopoiesen, que é nos deu vida. To Christo, que é juntamente com Cristo. Hariti, que é pela graça. Este, sois menoi, salvos. Sois salvos. Muito bem. Temos alguns dativos aqui. Na verdade, temos esse, hariti, pela graça, mas você pode perceber bem que ele diz respeito a um outro tipo de dativo, um dativo de meio mais específico, que a gente ainda vai tratar sobre ele. Mas temos aqui to Christo, que é, eu vou juntar aqui com esse verbo, né, synedzopoiesen, que é nos deu vida juntamente com Cristo. Muito bem. Como você pode perceber, o que nós temos aqui é um verbo, o verbo que tem o nosso prefixo syn, como já temos chamado a atenção. Então, isso significa que possivelmente se trate de, o que vem depois dele se trate de um dativo de associação. Não é garantido, não é certo, sim, absoluto, mas é bem possível por conta do prefixo syn. Então nós temos o dativo to Christo, que é com Cristo. Então nos deu vida juntamente com Cristo. Se nós temos esse synedzopoiesen, que é nos deu vida juntamente, já que nós temos o prefixo syn, o que vem depois dele, to Christo, será um dativo de associação, já que nós temos com Cristo. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos, e nessa situação, nessa ocasião, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, esse dar a vida, né, esse nos vivificar, literalmente, seria uma palavra interessante aqui para a sua tradução. Esse vivificar, ele acontece com Cristo, certo? Então ele nos deu essa vida juntamente com Cristo, juntamente com ele, em associação com Cristo, né? No acompanhamento de Cristo. Foi assim que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Essa associação fica aí muito clara para a gente, para que a gente possa entender que esse vivificar de Deus, ele acontece com o seu Filho em direção a nós, né? Para nós que estávamos mortos em nossos delitos.
Vamos para mais um texto que contemple o dativo de associação. Pistei Raab he porne u sinapoleto tois apethessasin dexamene tus kataskopus met eirenes. Vamos lá, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias, certo? Vamos lá. Pistei, pela fé, um dativo aqui também, mas de um outro tipo. Raabe, reporne, de onde vem a palavra pornografia, e palavras semelhantes, tem a ver com uma vida dissoluta, né? Uma vida sexual fora da vontade de Deus, e assim a prostituição, né? Essa vida de uma pessoa que se prostitui, uma meretriz, assim é chamada reporne, certo? A meretriz. O sinapoleto, que não foi destruída. Perceba já aqui o sin, certo? Tois apethessasin, ou seja, com os desobedientes, porque acolheu, então, dexamene, o porquê aqui não necessariamente aparece no grego, está aqui por um motivo estilístico, para deixar mais claro para a gente. Então, ela acolheu, dexamene, acolheu, tus kataskopus, que é aos espias, ela acolheu os espias, met eirenes, que é com paz. Então, Raabe acolheu com paz aos espias. O que nos leva a procurar, então, aonde está o dativo aqui. Temos um dativo aqui, pistei, que é pela fé, mas é um outro dativo, um outro tipo de dativo, tem a ver com o dativo de meio, pela fé, através da fé. Mas aqui nós temos o nosso verbo com o sin, então vamos chamar a atenção dele aqui, sinapoleto, e aí tois apethessasin, que foi destruída com certo? Os desobedientes. Muito bem. Qual a questão aqui? Primeiro, lembrando o nosso sin, que é uma partícula, na verdade um prefixo que indica com. Então, sinapoleto tem a ver com foi destruída. Literalmente nós poderíamos colocar aqui foi destruída juntamente, certo? Juntamente com os desobedientes. Por que não foi destruída juntamente? Justamente porque nós temos esse sin, é o que indica aqui. Não foi destruída com. Já que nós temos com os desobedientes aqui, na verdade o sin vai ser aquela ideia, né, que já falamos. O sin, ele indica que o que vem depois dele como dativo será um dativo de associação. Então, por isso, não é que seja certo, absoluto, mas é possível. Então, não foi destruída com os desobedientes, em associação com os desobedientes. A gente tenta assim, né? Então, ela não foi destruída em associação com os desobedientes, ela não foi destruída junto com os desobedientes, acompanhado dos desobedientes. Não foi o caso. Então, ela acolheu com paz aos espias, então ela não teve uma associação com os desobedientes. Sendo assim, com todos esses exemplos, todas essas chaves de identificação, o tois apethessasin, que é justamente a ideia dos desobedientes, fica claro que nós estamos tratando de um dativo de associação. Por último, vamos tratar
mais um texto de Tiago, capítulo 2, versículo 22. Blepes hoti repistis synergei tois ergois autu kai ekton ergon repistis eteleothe. Tiago 2, versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Então vamos lá, blepes, então tu vês, segunda pessoa aqui do verbo blepo, no presente. Hoti, literalmente é porque, é uma das opções, mas no caso aqui, vês como. Repistes, a fé. Synergei, olha o sino aqui para você prestar atenção, operava juntamente, tois ergos, com as suas obras, suas fica aqui no autu, kai, que fica justamente sendo esse com efeito, porque prossegue aí na argumentação, ekton ergon, que é pelas obras, foi pelas obras. Literalmente seria porque a partir das obras, ou seja, foi pelas obras, a partir delas, o ek com o genitivo vai trazer essa ideia de origem também. Então, pelas obras, repistes, que é a fé, eteleothe, desculpe, se consumou. Então vamos procurar o nosso dativo de associação, que está justamente pistis synergei, lembre-se do verbo com um prefixo syn, e aí nós temos também tois ergos, as obras. Então, vês como a fé, repistes, a fé operava juntamente, synergei, então a fé operava juntamente, tois ergos, com as suas obras, literalmente com as obras, né? O autor vem aqui depois com as suas obras. Mas enfim, se temos um syn, um verbo com o prefixo syn e um dativo que vem depois dele, possivelmente temos um dativo de associação. A forma de identificar com mais clareza é suprir a diferença aí com o synergei, operava em associação com as obras. A fé operava em associação com as obras. A fé operava juntamente com as obras. A fé operava acompanhada das obras. Então, se tudo isso faz sentido, então nós temos, portanto, um dativo aqui também de associação. Então, nesse sentido, você percebe claramente que quando você tem um verbo com o prefixo syn, vale a pena prestar atenção para saber se esse verbo ele tem uma ligação ali com o dativo de associação. Então é isto, espero que você tenha gostado desta aula. Nas próximas aulas vamos tratar sobre um exemplo não tão claro assim, um pouco mais debatível também, do dativo de associação. Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula.